Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 30 de maio. Você pode estar acompanhando a mensagem do Vem Segue comigo todos os dias, uma nova escritura que é da designação do Vem Segue. Pode me acompanhar aí pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, pelos grupos no WhatsApp que eu envio essa mensagem, ou também pela página no Instagram, A Luz das Escrituras. Ou uma outra alternativa também é no meu canal aqui, Escola Dominical Brasil. Se vocês acompanham por algum outro meio de comunicação essa mensagem, é importante para mim que vocês entrem aqui no meu canal e se inscrevam também, tá bom? Então fica aí o convite para que todo mundo possa se inscrever no meu canal aqui, a Escola Dominical Brasil. Bom, eu prometi, que hoje a mensagem ia ser um banquete, tá bom? Bom, um banquete é muita comida, é fartura, tá bom? Então eu separei muitas escrituras e por conta disso talvez vai ficar um pouquinho grande, essa mensagem. Então eu peço a paciência de vocês aí, tá bom? Acredito que essa mensagem ela vai fazer mais sentido ou vai trazer mais compreensão para as pessoas que já fizeram com o convênio com o Senhor no templo, tá bom? Mas eu decidi compartilhar essa mensagem com o propósito de incentivar aquelas pessoas que ainda não entraram no templo, não fizeram o convênio com o Senhor, que possam se preparar e entrar na casa do Senhor. E aqueles que já entraram e fizeram o seu convênio, que se mantenham firmes nos convênios que fizeram com Deus. Tá bom? Bom, por que eu falei que essa mensagem vai ser um banquete hoje? Porque aqui em Doutrina e Convênio, na seção 58, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 11. Fala sobre a parábola das bodas, que o Senhor ele preparou uma grande festa. Essa grande festa é o reino celestial, na qual o próprio Salvador Jesus Cristo ele vai receber todas as pessoas, junto com o Pai Celestial. Então ele vai receber todas as pessoas ali. Então por isso é mencionada essa grande festa. Então vamos ler esses dois versículos aqui e depois eu vou compartilhar mais alguns versículos aqui. E acredito que o mais importante que eu deixar nessa mensagem é o que o Espírito Santo falar para você no seu coração, tá bom? Eu lembro que há 2, 3 anos atrás, quando eu estava compartilhando sobre a expiação de Jesus Cristo, estávamos estudando aí sobre o Vem Segue-me, sobre o Novo Testamento, a irmã Nathaniele Gomes, falou para mim: nossa, eu acredito em cada palavra que você disse, porque o Espírito Santo confirmou em mim cada palavra. Eu disse aquilo porque eu não estava falando algo oficial, uma doutrina assim da igreja, tá bom? Foi mais o meu pensamento. Então esse aqui não é um canal oficial da igreja. Então muitas vezes eu coloco minha opinião e os meus sentimentos. E o que vale realmente é que o Espírito Santo tocar em vocês, tá bom? Então essa aqui é o meu estudo pessoal que eu estou compartilhando com vocês. Vamos lá. Aqui no versículo 8 diz assim: e também para que um banquete de coisas gordas fossem preparada para os pobres. Sim, um banquete de coisas gordas, de vinho puro, bem refinado, para que a terra saiba que a boca dos profetas não falhará. Bom, então aqui ele está falando sobre essa parábola das bodas, dessa grande festa preparada. E ele fala que foi preparada para todos. Olha o versículo 11 aqui, ó. E depois vem dia do meu poder. Então os pobres, os coxos, os cegos, os surdos virão às bodas do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor, preparada para o grande dia que virá. Bom, ele fala que essa grande ceia, essa grande bodas que haverá, é para todas as pessoas. A princípio, antigamente, o evangelho era ali para a casa de Israel. Eles que faziam convênio com o Senhor, as outras nações eram fora do convênio do Senhor. E aqui o Senhor ele deixou bem claro que as nações gentios e todas as outras nações, elas são convidadas a vir para essa festa fazer esse convênio com o Senhor. Bom, então vou explicar algumas escrituras aqui que falam a respeito desse banquete. O primeiro deles, eu vou ler aqui, ó, em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Um novo nome, escrito na pedra, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Essa escritura ela é fantástica, porque o Senhor lhe fala que
que ele vai dar do maná escondido, né? Lembra que o Senhor já falou que não devemos jogar nossas pérolas aos porcos, né? O conhecimento que é muito sagrado, tá bom? Então, ele fala de um maná escondido. Esse maná, eu acredito que vem por meio do templo, tá bom? Quando nós entramos no templo, quando nós voltamos e lemos aí o Velho Testamento, eu amo o Velho Testamento, ou ler o Novo Testamento, a gente lê com outros olhos, tá bom? Essas escrituras. Então é muito importante entrar no templo, aprender o simbolismo do templo e depois ler as escrituras novamente. Bom, aqui em Apocalipse capítulo 19, o versículo 7 também diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe permitido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Bom, então aqui novamente ele fala da bodas do Cordeiro. Para quem não sabe, o livro de Apocalipse ele foi escrito especificamente para os membros da igreja, para aqueles que fazem convênio com o Senhor. Muita gente tem medo do livro de Apocalipse, na verdade tem muitas promessas ali. E essas promessas nos incentivam, né, a guardar os mandamentos, a ser firme nos convênios que nós fazemos. Então ele fala aqui que nessas bodas, né, a noiva é a igreja, somos todos nós que temos que estar preparados para essa bodas, né, para essa festa. E a noiva, né, conforme diz aqui, ela põe um vestido, uma roupa. Então tudo isso tem um simbolismo que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Bom, eu vou ler aqui, por exemplo, em Éter capítulo 3, o versículo 17, né? Aqui quem está falando é Moroni, ele está mencionando ali quando o irmão de Jared, né, ele viu o Senhor ali face a face. Primeiro ele viu o dedo do Senhor. E olha só o que acontece aqui no capítulo 3, versículo 17. E agora, como eu, Moroni, disse que não poderia fazer um relato completo dessas coisas que estão escritas. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que as coisas que aconteceu com o irmão de Jared não é um relato completo, tá bom? Que foi vindo para nós aqui por meio de Moroni. Então, é algo resumido, algumas partes, né? E teve a parte selada também que não foi revelada. Então, é apenas algumas partes ali. E olha só sobre fazer convênio com o Senhor. O que acontece aqui no versículo 13 de Éter 3. E quando disse essas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: por saberes essas coisas, fica redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Interessante aqui, eu acredito que o irmão de Jared, nesse momento aqui, ele estava recebendo as suas investiduras, tá bom? Que o Senhor fez convênio com ele. Por isso que eu falo que quem já entrou no templo vai poder entender melhor essa mensagem, né? Porque olha só a frase que o Senhor fala aqui: és conduzido de volta à minha presença. E no templo tem o simbolismo, né, de nós sermos admitidos na presença do Senhor. Tá bom? Então tem todo esse simbolismo aí. Eu vou ler agora aqui uma passagem em Gênesis, capítulo 32. Do versículo 24 em diante. É uma mensagem que é muito mal compreendida pelas pessoas, tá bom? É quando Jacó, né, é mencionado que ele tem uma briga ali com um anjo, né? Ele não solta o anjo enquanto ele não é abençoado. E eu já vi várias explicações aí, já conversei com pessoas sobre essa mensagem. Alguns falam que Jacó ele aplicou um golpe de jiu-jitsu ali no anjo, não soltava ele, né? Outras pessoas dizem outra coisa sobre isso. Bom, só para esclarecer um pouquinho, cada tradução nas escrituras está traduzido de uma maneira diferente. Por exemplo, talvez na sua escritura aí esteja traduzido que Jacó ele brigou com um anjo, tá bom? Só que a definição de anjo, né, é mensageiro do Senhor, tá bom? Então, algumas pessoas interpretam também que era um mensageiro, um homem que estava levando uma mensagem ali para Jacó.
bom? Então tem tradução aí que vai estar escrito anjo, tem tradução que vai estar escrito um mensageiro e tem tradução que vai estar escrito um homem, tá bom? Mas o mais importante é que aqui eu consigo ver que realmente Jacó ele fez um convênio com o Senhor, tá bom? Então eu vou compartilhar o que eu acredito aqui. Bom, aqui no versículo 24 diz assim: E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até a alva subir. Ou seja, ele ficou lutando ali, né, até o amanhecer. Significa que demorou bastante tempo, né, as coisas que ele fez ali naquele lugar que ele estava, tá bom? Jacó ele estava indo para encontrar o seu irmão, né, e teve nesse momento aqui no deserto que ele ficou sozinho. E aí apareceu esse homem e ele ficou a noite inteira com esse homem aqui. Quando aqui fala que ele lutou, né, com esse homem ou com esse anjo, leva para uma referência lá no livro de Enos, né? Lembrando do que Enos disse, né, que eu travei uma luta com o Senhor. Então quando fala que Enos ele travou uma luta com o Senhor, não foi que ele brigou, saiu na porrada ali com o Senhor, né? Não tem como fazer isso. Significa que ele estava lutando com o homem natural dele, que ele estava querendo deixar as coisas do mundo, deixar o pecado. Então essa foi a luta que Enos travou. E eu acredito que foi esse tipo de luta que Jacó ele travou aqui também, tá bom? Uma deixa do próprio homem natural para aceitar os convênios que Deus estava estabelecendo com ele, que já havia estabelecido inclusive com Abraão, Isaac e agora vem por meio de Jacó o mesmo convênio, tá bom? E diz continuando aqui, ó: E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. Bom, essa parte aqui que fala que tocou na junta da coxa e deslocou a junta, a coxa mesmo eu acho que não tem uma junta, a junta é no joelho. Então eu acredito que está falando aqui sobre que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então é um convênio, tá bom? É um sinal de um convênio ali que Jacó estava fazendo ali. E continuando aqui, diz assim, no versículo 27 agora, bem interessante. E disse-lhe: Qual é o seu nome? Aquele que estava ali com Jacó. Eu estava falando que não é possível lutar com o Senhor fisicamente, né? Eu também acredito que, sendo um anjo que estava ali na presença de Jacó, não dá para lutar com um anjo, tá bom? Um anjo ele é muito, muito poderoso. Não dá para você brigar, sair na mão com um anjo. Bom, então por isso que eu acho que a luta aqui travada foi da perda do homem natural, tá bom? Para aceitar os convênios do Senhor. Então, no versículo 26, vamos dizer que era o anjo, e diz assim, ó. O anjo perguntou, né? Qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os anjos, e prevaleciste, ou seja, na presença de Deus e de anjos, né? Mas aqui vejamos interessante, né, que ele falou para Jacó, olha, o seu nome não vai ser mais Jacó, você vai receber um novo nome. Todos nós recebemos um novo nome quando nós somos batizados, tá bom? Nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. E quando nós passamos no templo também, nós firmamos convênio com o Senhor, tá bom? Para receber um novo nome também. E aí, então ele recebe esse nome, que é Israel. Há pouco tempo, o presidente da igreja, o presidente Nelson, ele falou que 2 historiadores estudando sobre o significado da palavra Israel, significa deixar que Deus prevaleça. Então o novo nome de Jacó seria deixar que Deus prevaleça. Nome bem colocado, né? Porque normalmente fazendo esse convênio a gente está deixando que Deus prevaleça na nossa vida. Bem interessante esse nome, eu gostei bastante. Bom, aqui ainda ele pega e continua dizendo, né? No versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: Dai-me, peço-te, a saber o seu nome. E disse-lhe: Por que perguntas o meu nome? Né? E abençoou-o ali. Né? Então, ele não falou o nome dele para Jacó, porque também em próprio Apocalipse fala que existe um novo nome,
que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então por isso ele não passou o nome para Jacó. É interessante essa associação aqui. Bom, aqui no versículo 30 diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha só, a alma dele foi salva, porque ele fez convênio com o Senhor. E olha o nome do lugar que Jacó batizou, né? Ele chamou aquele lugar de Peniel. E o Peniel já está explicando aqui qual é a tradução de Peniel. Ou seja, ver Deus face a face, como se ele fosse admitido na presença do Senhor, fizesse convênio e fosse admitido aí na presença do Senhor. Eu gosto demais dessa escritura. Versículo 31. E saiu-lhe o sol, quando passou por Peniel, e manquejava da sua coxa, tá bom? Então durou o dia todo ali, de manhã que ele terminou ali os convênios. Versículo 32, né? Para nós não ficarmos pensando assim, realmente quebrou a coxa dele ou coisa assim, o versículo 32 explica o seguinte aqui, ó. Por isso, os filhos de Israel, ou seja, das 12 tribos de Israel, não comem do tendão encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocava a juntura da coxa de Jacó no tendão escolhido. Então fala que todos os filhos de Jacó, né, a partir desse momento, fala aqui que não comeram do tendão escolhido por causa da coxa. E o que tem a ver isso, né? Eu acredito que nesse convênio foi recebido ali também uma palavra de sabedoria de algo que eles não podiam comer. Então a escritura não está tão explícita, tá bom? Mas eu estou enxergando dessa maneira aqui, tá bom? Uma outra escritura, né? Porque ao fazer convênios com o Senhor, é só nós estudarmos sobre isso na escritura. Nós ganhamos ali uma nova vestes, né? Que é conhecida no Velho Testamento como as vestes. Aí eles lavaram as suas vestes. Por que seria tão importante o Senhor colocar no Velho Testamento e lavar as suas vestes, né? Ou rasgou suas vestes? O que tem a ver a veste, né? A veste é um sinal do convênio, tá bom? Inclusive, né? Muitas pessoas interpretam errado aquela história de Noé, né? Quando Noé sai da arca ali, deixa eu pegar a página aqui. Lá em Gênesis capítulo 9, quando Noé ele amaldiçoa o seu filho Cão, né? O que acontece ali, né? Na escritura menciona que o filho dele viu ele nu. E aí, quando Noé ele fica sabendo, ele vai lá e amaldiçoa o seu filho, tá bom? E abençoa os outros 2 filhos que ele tem, mas aquele filho ele amaldiçoa porque viu ele nu. E faz algum sentido isso para você? Um pai amaldiçoar o filho porque viu ele sem roupa? E tem outras interpretações aí de outras religiões dizendo, quando diz que viu ele nu, significa que ele quebrou a lei da castidade com o pai, que violou o pai ali enquanto o pai estava dormindo. Bom, eu não acredito nesse tipo de interpretação. Eu acredito aqui que Noé, ele tinha feito convênio com o Senhor e por isso ele tinha as vestes dele, tá bom? Que é conhecido também como a roupa do sacerdócio. Então o que acontece? Ele tinha as vestes dele e o filho dele, ele viu essas vestes, né, que era algo sagrado, e não só isso, acredito que ele tentou roubar, né, do seu filho ali esse tipo de roupa, talvez acreditando ali que o pai dele recebia algum poder por conta daquela roupa, hein? Afinal de contas, foi anunciado a Noé que viria o dilúvio. Então ele sabia das coisas antes, Deus conversava com ele. Então, provavelmente o filho dele poderia acreditar que aquilo eram roupas mágicas, vamos dizer assim, tá bom? E ele tentou roubar. E após o pai dele saber que ele tentou roubar e sabendo da severidade daquele convênio que ele havia feito com Deus, ele como profeta ali amaldiçoou o filho dele. Mas que tipo de maldição é essa? Ele amaldiçoou aquele filho que ele não teria o sacerdócio nem a prosperidade dele, né? Os filhos dos filhos também não teriam o sacerdócio, porque ele tentou, né, de alguma maneira, vamos dizer assim, entre aspas,
roubar o sacerdócio, roubar as vestes do pai dele. Então eu interpreto essa passagem aí de Noé dessa maneira, tá bom? Não como indignação, como está na novela ou em algumas passagens aí que a gente vê alguns filmes que porque viu sem roupa foi lá e fez isso, tá bom? Eu não acredito que um pai amaldiçoaria um filho por causa que viu ali sem roupa, tá bom? Bom, é só uma interpretação aqui. Bom, para terminar aqui, eu gostaria de falar que essa parte de vestes, de roupa, é muito importante. Até na parábola lá do bom samaritano, quando vem os salteadores, né, o que tem por trás ali daquela parábola é isso, que eles não levam nada, eles despiram aquele homem, ou seja, eles estavam interessados na roupa dele, eles queriam tirar dele os convênios. Aqueles salteadores eram representados ali por pessoas das trevas, né, hostes malignas, eles querem tirar os convênios daquelas pessoas que fizeram convênio com Deus. Para terminar, falando aí sobre as bodas, né, que esse é o banquete realmente, entrar no reino do céu, ser recebido por Jesus Cristo e seu Pai. Aqui no capítulo 22 de Mateus, tá bom? Para terminar, a última escritura que eu vou ler. A partir do versículo 8 ele vai falando aqui sobre essas bodas alguma coisa, né? Que ele havia convidado muitas pessoas para as bodas, mas aquelas pessoas não quiseram participar dessa festa, ser convidado para essa festa. Então diz aqui no versículo 8 de Mateus 22. E então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, ou seja, eles não quiseram participar da festa que o Senhor ia dar. E aí o Senhor diz: e depois de sair dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem, né? E nessa mesma parábola ele vai falando ali que é para encher a casa, né? Convidar os coxos, mancos, cegos, ou seja, não está falando de especificamente pessoas aleijadas ou com algum problema físico. Ele está falando de pessoas realmente que têm problemas espirituais, que não são perfeitos, eles devem vir ser convidados para fazer esses convênios com o Senhor. Bom, continuando aqui, versículo 10. E os servos saíram pelo caminho e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e as bodas encheram-se de convidados. Olha só, ele convida tantas pessoas boas como as pessoas más. Todas as nações são convidadas. Ou por acaso é proibido alguém vir e fazer convênio com o Senhor nesta igreja, ser batizado? E o batismo, ele é apenas a porta de entrada. Nós temos que perseverar nesse caminho e chegar até o templo, fazer convênios com o Senhor e depois nos mantermos fiéis até o final de nossa vida, né? Perseverar até o fim, isso significa. Bom, então é contado que ele encheu, né, a festa de convidados, de bons e de gente ruim também. Então todos são convidados porque todos nós somos imperfeitos. Versículo 11, agora, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele vem na festa. Aliás, ele é o dono da festa, né? E aí ele aparece na bodas. E olha só o que acontece. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de bodas. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. E disse-lhe então o rei aos seus servos: amarrai-los de pé e mão e levai-o, e lançai-o nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quero chamar a atenção aqui nessa parte que o Senhor fala aqui, que ele entrou para ver os convidados e ele viu ali um que não estava trajado com veste de bodas, né? E aí ele perguntou: amigo, como entraste aqui não tendo veste de bodas, né? Ou seja, o vestido da noiva, a roupa que ele deveria usar, ele não deveria estar ali sem ter feito os convênios com o Senhor, né? É isso que eu interpreto aqui. E aí é dito na escritura: e ele emudeceu, ou seja, ele ficou calado. Ele não disse que não sabia que tinha que fazer convênio com o Senhor ou coisa assim. Então, quero falar para todos vocês, é muito importante nós perseverarmos nesse evangelho e chegarmos até o templo e fazermos convênio com o Senhor. Está explícito nas escrituras, eu acredito nisso. Eu sou muito grato por eu ter entrado no templo e feito convênio com o Senhor. Bom, o convênio ele é individual, pessoa por pessoa, cada um tem que fazer. Bom, então eu convido você, né,
Talvez você não possa ter entendido muito essas passagens de escritura que eu compartilhei, mas após você passar no templo, ouve de novo essa mensagem, tá bom? E espero que essa mensagem possa ter criado um desejo em você de conversar com seu presidente do quórum e falar: eu quero entrar no templo, para que ele possa providenciar para você aulas de preparação para o templo. E depois, essas aulas não significa que você vai entrar no templo, significa que você está se preparando. Então faça isso, né? E depois você vai ter entrevista com o bispo, né? E se sua vida não está ajustada com os termos para entrar dentro da casa do Senhor e fazer convênio, o bispo ele vai fazer metas com você para que você possa entrar no templo. Então é uma conversa entre você e o bispo, e ele vai falar para você o que você necessita para entrar no templo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Esse era o banquete, né? Realmente a festa que o Senhor ele preparou para todos nós no reino celestial. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.